Olá, alunos do primeiro ano, vamos aí para mais uma aula de filosofia. Abra o livro de vocês, né? Quem tem o livro, né? Na página 83 e o pessoal aí do primeiro ano 2021, vamos acompanhando a leitura aí até a escola providenciar os livros para vocês, tá? Então na página, vamos ver aí hoje um conceito, tá? Um conceito que sempre nós trabalhamos, que é o conceito de ideologias. O título que vocês têm no livro de vocês é Ideologia e as ilusões do conhecimento. Lá na página 84, tá? Na página 84, não assim, conceito geral de ideologia. Vamos ver o que diz ali assim, ó. O conceito geral de ideologia, o sentido mais geral e positivo do conceito de ideologia costuma ser o de conjunto de ideias. Se vocês pegarem etimologicamente a palavra ideologia, o que vocês vão ter? Vocês vão ter o conceito, a ideia, a palavra ideia como radical, ou seja, alguma coisa de ideia. Então, um conjunto de ideias. No entanto, a palavra ideologia, ou a ideologia na prática, ela não é apenas um conceito de ideias. Para se entender ideologia, muitas vezes a necessidade da gente entender também o que seria alienação, tá? Então, esses são dois conceitos que andam basicamente juntos. Toda ideologia, ela é ruim? Não, tá? Existem as ideologias que elas são positivas e a ideologia que são negativas. O que seria uma ideologia, pessoal? Bom, para você entender, é quando alguém tenta convencer vocês que algo é correto, ou então tentam que vocês tomem determinadas atitudes, tá? Então isso é ideologia. Então por isso que a palavra vem de ideia, né? Então alguém tem uma ideia e tenta convencer os demais. No mundo, na sociedade, existem inúmeras ideologias. O que nós vamos ver presente aqui, para você entender o que é ideologia? No Brasil e no mundo, nós estamos vivendo um período um tanto quanto complicado com relação à questão da pandemia, causado por um vírus, né? O chamado coronavírus, ou a Covid-19, né? Que já é a doença causada pelo vírus. E existem várias tentativas que as pessoas tomem determinados caminhos. O Brasil mesmo, o Brasil hoje tem uma quebra de braço ideológica, tá? O que seria essa quebra de braço ideológica? Montou-se um discurso falacioso, diga-se de passagem, que economia e vida, elas estão em campos separados, opostos. Existem as pessoas que defendem a vida, que a vida é mais importante de tudo, e existem aquelas pessoas que usam diversos argumentos, tentando colocar a parte da economia como sendo a mais importante. Existem aquelas pessoas que defendem que a vida é mais importante. Nós temos aí duas ideologias na mesma sociedade. Eu acho que deu mais ou menos para vocês entenderem o que seria essa ideologia, tá? Então, ideologia é quando alguém ou um grupo de pessoas tenta convencer os demais que o que ele está dizendo ou o que ele está tentando convencer é o melhor caminho. Entenderam? Então, na questão da pandemia, nós estamos tendo aí essa queda de braço, tá? Lógico que a queda de braço.
no momento em que alguém diz que a economia é mais importante do que a vida e tenta, com os argumentos, e digo para vocês, argumentos falaciosos, argumentos que não condizem com a realidade. Por que são argumentos falaciosos, argumentos que não condizem com a realidade? Porque nada é mais importante do que a vida. O que adianta ter uma economia forte se as pessoas estarão mortas? Entendeu? Então, aí o que acontece? Existe a outra ideologia, e aqui eu já não tenho que a gente esconder para você, a gente tem que se posicionar nesse mundo, a gente tem que ter posição, tá? A gente não pode ser neutro, como dizem algumas pessoas. Neutro só sabão líquido, tá? Seres humanos têm posição. Seres humanos são formados, vocês estão sendo formados para ter posição diante de um fato. O fato é, a pandemia está aí. O que é mais importante a gente se preservar nesse momento? A vida. Não é isso? Então, a ideologia, as ideologias ou as ideias ou os argumentos que buscam preservar a vida são os mais importantes. São os que condizem mais com a nossa situação, com a nossa realidade. Por exemplo, as pessoas... Existe a ideologia também que é bastante presente na questão de tomar vacina ou não tomar vacina. É uma outra ideologia que está em disputa, duas ideologias. Existe a ideologia com seus argumentos daqueles que defendem tomar vacina, existe a ideologia daqueles que negam a vacina, que diz que não vão tomar vacina. No entanto, existe também a turma que defende um tal de tratamento precoce, que é o contraponto da vacina. Olha, o mundo, só para vocês terem uma ideia, aqui é a título de informação, o mundo ele já passou por algumas epidemias. Nós tivemos a epidemia lá atrás da peste negra, tá? E a outra pandemia que nós passamos aqui, recente, mais próximo da gente, foi a chamada gripe espanhola. Mas mesmo assim nós tivemos inúmeras doenças, que eram doenças típicas virais, doenças que eram causadas por vírus, como sarampo, a rubéola, a varíola. Então eram doenças que eram causadas por vírus. E quem foi que solucionou, quem resolveu essas doenças para parar de assolar a humanidade? A vacina, tá? A vacina, a primeira vacina que foi feita, e aqui também é uma história interessante, a varíola também dava nas vacas, tá? A varíola também dava nas vacas, só que de uma forma bem mais branda, mas era o mesmo vírus. E eu não sei se eu não recordo qual o país, é um dos três, França, Inglaterra ou Alemanha, não sei qual, não me recordo qual dos três que foram que criaram a vacina. Mas o que aconteceu? Então, um criador observou que a varíola nas vacas dava, mas de forma mais branda, apenas criava algumas bolhas nos peitos da vaca ali. Então, o que ele fez? Ele começou a pegar aquela parte que estava ali ferida, aquela bolha na vaca, como era mais fraca, e colocar nele, na família dele. Era o vírus, um vírus bem mais fraco, mas no entanto aquele vírus criava anticorpos. E assim o que aconteceu? Aquela família, a pessoa sem nenhum conhecimento técnico, mas foi lá e testou e deu certo, aí para ver os estudos depois, aquela família, elas simplesmente tiveram varíola, só que de uma forma bem mais branda. Aí começaram a fazer estudo por quê? E lógico que descobriu que foi por causa desse ato daquele criador, que ele fez isso, pegava e se sujava
colocava, acho que até me cortava um pouquinho, colocava algum líquido que saía do peito da vaca com varíola nele na família. E quando deram varíola, ela veio bem mais fraca. Por isso o nome vacina, vem de vaca, para vocês terem uma ideia. Então, por que eu estou dizendo isso? É título de informação, só para vocês terem conhecimento. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Então, essas são as ideologias, elas estão em constante disputa na nossa sociedade. São as ideias. Grupos de pessoas que tentam convencer. E lógico, que a ideologia que consegue convencer mais pessoas, ela vai conseguir se impor. Por exemplo, se a ideologia, graças a Deus, não está conseguindo, se a ideologia dos anti-vacina, do pessoal do tratamento precoce, liderado pelo presidente da República, eles não estão, graças a Deus, conseguindo se impor como um discurso para as pessoas não querendo tomar a vacina. Pelo contrário, o discurso, a ideologia que as pessoas trazem para convencer os outros que devem tomar a vacina, está vencendo. Então, são algumas ideologias que vocês veem na sociedade. Existe ideologia também na formação, na questão política, onde nós temos, ou seja, todos os partidos políticos, cada um tem sua ideia. Cada um tem sua ideia. Então, o que acontece? Cada partido se diz ser o melhor por defender determinadas ideias. Isso dá o nome de ideologia, tá? São as ideologias. Então, o que diz aqui, ó? Nessa definição de um pensador, de uma teoria doutrina, seria o corpo sistemático de ideias, posicionamento interpretativo ante certos fatos. É assim que distinguimos, por exemplo, ideologia liberal e ideologia socialista. A questão, nós temos o quê? Nós temos duas ideologias que são bastante presentes no mundo. Existe a ideologia liberal capitalista e existe a ideologia socialista. A ideologia liberal capitalista, ela vai focar no indivíduo. Ela vai dizer que você pode, que você que tem que lutar para conseguir ser os seus sonhos. Ou seja, foca no indivíduo. O mais importante é o indivíduo. E a teoria socialista, o que ela vai focar? Ela vai focar no social, na sociedade. Tá? O mais importante é a sociedade estar bem. Então, todos os indivíduos de uma sociedade, eles vão trabalhar para fortalecer a sociedade. Na teoria da ideologia liberal, vai trabalhar no indivíduo. O indivíduo tem que estar bem. Você é que tem que estar bem. Um trabalha, vocês têm uma ideia. A ideia socialista é uma ideia mais altruísta. Que palavrão é esse? Altruísta. Pensa nos outros, no social. Enquanto que a ideologia liberal vai pensar em quem? Vai pensar no indivíduo. O indivíduo tem que estar bem. Eu tenho que ser o melhor. A famosa meritocracia. E lógico, é uma sociedade que você pensa que o indivíduo é o mais importante, automaticamente esta sociedade vai ser uma sociedade de classe, onde você vai ter pobre e rico. A sociedade socialista é uma sociedade que busca o quê? Isso aqui nós estamos falando de teoria, pessoal. Tá? É a sociedade que busca a igualdade entre os indivíduos. Então, uma tenta convencer as pessoas que a melhor forma de vida é você viver individualmente, lutando por seus espaços. Essa é a ideologia liberal. A ideologia socialista vai lutar para que você consiga, aliás, a socialista, você vai lutar para que a sociedade, para que todos estejam bem. Então essa é a grande diferença. São ideologias, tá? São ideologias. Conceito marxista de ideologia, ou seja, Karl Marx,
Karl Marx é o pensador do milênio, do segundo milênio, é um dos caras que mais influenciou o mundo. O Karl Marx ele foi estudado, foi analisado, foi tentado colocar em prática as suas teorias, tá? Então Karl Marx ele é de grande importância. E o que nós temos na teoria dele? Vamos ver o que diz aí, ó. Veremos agora a concepção de ideologia defendida por Karl Marx, revisitada com novas nuances por outros filósofos marxistas ou não. Os dois, Friedrich Engels e Marx, eles escreviam juntos. As obras deles geralmente são dos dois, né? Fundador do chamado socialismo científico, elaboraram o conceito de ideologia, que se tornou mais utilizada pelos intelectuais. Esses pensadores advertiram sobre o conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais. Portanto, de acordo com essa concepção, prevalece o sentido negativo de instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Então, Karl Marx, ele hoje, quando se fala em ideologia, a gente vai mais a palavra ideologia, o conceito marxista. Ou seja, nós, quando fala em ideologia, a gente pensa num conceito marxista, que é algo que? Algo negativo, que é algo, que a ideologia é algo que vai dividir em classes a sociedade, e uma classe vai se impor a outra classe. Porque Karl Marx ele divide a sociedade, ele vai dividir a sociedade, para vocês entenderem hoje, em capitalistas e trabalhadores. A ideologia dos capitalistas está sobrepondo a ideologia dos trabalhadores. E com isso, os trabalhadores são o quê? São penalizados. O que Marx defende? Marx defende uma reviravolta nessa situação. Que os trabalhadores impõem a sua ideologia. Que os trabalhadores se despertem para a sua força. E existe até uma frase conhecida de Marx: trabalhadores do mundo, univos. Ou seja, um convite para todos os trabalhadores se unirem e assim implantar a sociedade dos trabalhadores, a sociedade socialista, e posteriormente chegar a uma sociedade comunista, tá? Então tem essa ideia de, quando se fala em ideologia atualmente, nós pensamos com a cabeça de Karl Marx. Pessoal, por aqui nós vamos ficar com nossa aula, né? Só falando para vocês, eu queria que vocês lá na página 87, tem uma tirinha lá, onde tem a ovelha lá. Tá? Onde tem a ovelha. Eu queria que vocês interpretassem, fizesse um texto interpretando essa tirinha aí, onde o cara tá tosqueando a ovelha. Quem representa a ovelha, tá? Quem representa a ovelha e quem é o tosqueador, tá? Eu queria que vocês leiam, tem aí o textozinho da tirinha, vocês leem, façam um texto da interpretação de vocês e envia para mim como atividade dessa aula. Tá ok, pessoal? Até a próxima e bons estudos.